Olá! Hoje a gente vai mergulhar num caso bem interessante do setor de materiais básicos aqui no Brasil, a Ferbasa. É uma empresa com mais de 60 anos de estrada que soltou uns resultados recentes que, olha, parecem contar histórias totalmente diferentes. Vamos juntos desvendar essa contradição? Para começar, que tal esse número aqui? Pensa só, uma única empresa no Brasil controla 95% de todas as reservas de cromita. E a cromita é um mineral essencial, mas essencial mesmo, para produzir aço inoxidável no mundo todo. E essa empresa é a Ferbasa. Um domínio de mercado impressionante, né? E é aqui que o quebra-cabeça começa. Apesar desse controle quase total do mercado, o resultado operacional da companhia simplesmente desabou. Como que uma empresa com uma vantagem tão gigantesca pode apresentar um número desses, tão alarmante? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder hoje. Então, o nosso roteiro para entender essa história é o seguinte. Primeiro, quem é a Ferbasa? Depois, como ela faz dinheiro, qual é a sua grande vantagem competitiva e, claro, a sua fraqueza. Aí a gente vai decifrar os números, pesar os riscos e as recompensas e fechar com aquela pergunta que todo mundo que investe se faz. Ok, para a gente começar a decifrar essa empresa, primeiro a gente precisa entender a identidade dela. E para sacar o presente não tem jeito, a gente precisa dar uma olhadinha no passado. A Ferbasa nasceu lá em 1961 e teve uma jornada bem notável. Mas o grande ponto de virada, a mudança de chave mesmo, foi quando a Fundação José Carvalho, que é uma entidade sem fins lucrativos, assumiu o controle. Isso mudou completamente o DNA da empresa, sabe? Foi o que a levou a se tornar essa potência toda integrada que a gente conhece e que hoje está super focada em resolver os próprios desafios de energia. E o mais curioso dessa estrutura toda é o seguinte: a maioria das empresas na Bolsa vive correndo atrás do resultado do próximo trimestre. Já a Ferbasa, por ser controlada por uma fundação, tem a tranquilidade de pensar em décadas. O foco deles é ser uma empresa sólida, eficiente, pronta para atravessar qualquer crise. É uma outra mentalidade. Certo. Mas como, na prática, essa gigante ganha dinheiro? A resposta para isso está no conceito muito poderoso: a tal da integração vertical. É basicamente um processo de 3 etapas que a empresa domina do comecinho ao fim. Primeiro, eles vão lá e extraem a matéria-prima, a cromita, das minas deles. Segundo, eles têm florestas próprias para produzir o carvão vegetal, que é a fonte de energia. E terceiro, na metalurgia, eles pegam esse carvão para transformar o minério em produtos de altíssimo valor. É como um padeiro que planta o próprio trigo e moe a própria farinha para fazer o pão. Controle total. E olha só os produtos finais, não são commodities quaisquer não. O ferro-cromo de baixo carbono, por exemplo, é usado em indústrias super avançadas como a aeroespacial. Isso mostra que a Ferbasa está na base de cadeias produtivas globais que são muito importantes. Com um modelo de negócio desses tão amarradinho, a Ferbasa construiu o que os investidores chamam de fosso competitivo, uma verdadeira fortaleza. Mas a gente sabe, né? Até as fortalezas mais seguras têm algum ponto fraco. Para quem não está familiarizado com o termo, é bem simples. Um fosso competitivo é uma barreira de proteção. É aquela vantagem que a empresa tem que impede os concorrentes de chegarem perto e roubarem o mercado dela. É o que a torna especial. E o fosso da Ferbasa, meu amigo, é largo e profundo. Eles têm custos baixíssimos porque são donos de praticamente tudo. É quase impossível um concorrente novo chegar hoje e replicar essa estrutura. Além disso, eles são os únicos nas Américas e a logística deles é super otimizada. É uma fortaleza de verdade. Mas toda fortaleza tem sua fenda. E a da Ferbasa é essa palavra aí, eletrointensidade. Para ligar aqueles 14 fornos industriais, eles precisam de uma quantidade absurda, colossal de energia elétrica. E isso deixa a empresa super vulnerável a qualquer problema no setor elétrico, seja no preço da energia ou na distribuição. E essa é a grande pista para a gente resolver o nosso mistério financeiro. Ok, chegamos ao coração da questão. Vamos agora analisar os resultados do último trimestre, aqueles números que parecem não fazer sentido um com o outro. Olha só isso. À primeira vista, a notícia é fantástica. O lucro líquido, que é o resultado final de tudo, mais do que dobrou. Um crescimento de 117%. Qualquer pessoa que investe olharia para isso e ficaria bem animada, certo? Só que aí quando a gente olha para o EBITDA ajustado, que é um indicador que mostra a saúde da operação em si, a gente vê um colapso, uma queda de mais de 91%. Então, peraí, como assim? A operação vai mal, mas o lucro explode? Que conta é essa? E a resposta para essa confusão toda está aqui. O lucro líquido foi salvo, na verdade, por receitas financeiras. Como a empresa tem muito dinheiro em caixa, ela ganhou uma boa grana com juros altos. Simples assim.
Enquanto isso, a operação de verdade, o dia a dia da fábrica, levou uma pancada direta daquela vulnerabilidade que a gente falou, a eletrointensividade. O custo de energia e as restrições na rede simplesmente esmagaram a geração de caixa operacional. Bom, com essa história de duas caras em mente, vamos agora fazer o que todo investidor faz: colocar os riscos e as recompensas na balança para ver o que pesa mais. Os riscos são bem claros. Metade deles hoje está concentrada na questão da energia e na regulação do setor. Esse é o verdadeiro calcanhar de Aquiles da empresa. Fora isso, claro, tem os riscos normais de preço de commodity e os riscos operacionais. Do outro lado da balança, a principal recompensa é essa aqui: um dividend yield de 9,50%. Isso, na prática, é o retorno em dividendos que a ação está pagando. E é um retorno bem gordo, viu? Muito acima da média histórica da própria Ferbasa. É um chamariz e tanto para quem busca renda com ações. Para fechar, vamos juntar todas essas peças e entender como o mercado está enxergando essa situação toda, ou seja, como ele está precificando a ação. Olhando para os múltiplos, a gente vê o seguinte: o preço sobre lucro está um pouco acima da média histórica. Mas o mais interessante é o preço sobre valor patrimonial, o P sobre VP. Ele está em 0,83. Isso significa que o mercado está negociando a ação por um preço menor do que o valor dos ativos da empresa. Ou seja, ela está com desconto. E como a gente já viu, o dividend yield está bem atrativo, bem acima da média. E essa frase aqui resume perfeitamente o cabo de guerra. De um lado, o mercado está com medo dos problemas de energia. Do outro, está de olho no dividendo gordo e na chance de comprar os ativos da empresa com desconto. O preço da ação hoje está exatamente no meio desse conflito. Isso nos leva à pergunta final, a pergunta de R$1 milhão. Será que a Ferbasa é uma armadilha de valor? Daquelas que o preço está baixo, mas é porque os problemas só vão piorar? Ou será que é uma oportunidade única de comprar uma fortaleza com desconto? Um verdadeiro prêmio para quem tem paciência de esperar? A resposta, no fim das contas, depende da capacidade da empresa de resolver, de uma vez por todas, a sua grande vulnerabilidade energética. Obrigado por acompanhar a gente nessa análise.